Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Uma pesquisa de uma das principais consultorias de negócios do mundo revela que quase 40% dos brasileiros dizem que não sobra nada ou muito pouco do salário após pagar as contas. O brasileiro está passando sufoco todo mês para pagar os boletos. Eu tenho atividade extra, faço vendas pelo celular. Tenho meu trabalho fixo e tenho venda pelo celular. Nem assim consigo muito não, mas dá para complementar. Eu recorro a outras fontes de renda. Eu trabalho em uma empresa e associo com as minhas clientes, atendimento a domicílio. Está faltando dinheiro ao povo para manter as contas em dia. É o que revela o levantamento da PricewaterhouseCoopers, empresa multinacional de consultoria e auditoria. Participaram da pesquisa mais de 1.000 brasileiros, entre as 54 mil pessoas ouvidas em 46 países. O estudo indica que os problemas com as finanças pessoais motivam 38% dos trabalhadores no mundo a mudarem de emprego. Do total de entrevistados, 21% têm mais de um trabalho. E o que chama a atenção é que dentro deste grupo, 69% precisam de renda extra para quitar as dívidas. Com a pressão financeira preocupando a população, o número de pessoas buscando aumento de salário subiu de 35% para 42% entre 2022 e 2023. E, consequentemente, na hora que a gente vai consumir, esses preços dos produtos e serviços que nós temos como hábito no dia a dia, tem ficado cada vez maiores os impactos no bolso. Consequentemente, o nosso salário, o nosso ganho não acompanha esse mesmo movimento. Outro motivo que pressiona os trabalhadores a buscarem novos empregos é a sobrecarga no trabalho atual, que atinge 44% dos entrevistados. A maior parte da população tem um ganho de 1, 2, 3 salários mínimos e, consequentemente, acaba sendo direcionado sempre ali para a sua necessidade básica e que muitas vezes nem essa necessidade básica acaba sendo suprida. Então, é necessário que a gente entenda qual é esse cenário, esse excesso de trabalho, muitas vezes, que pode levar a diversas consequências. Diante desse cenário, o que o brasileiro deve fazer para fazer valer mais o seu salário? Vai compensar eu unir com uma outra pessoa para fazer compras num atacado e, consequentemente, eu vou, no menor impacto, reduzir esse efeito. Olha qual é ali a nossa região, quais são esses deslocamentos que nós estamos tendo que realizar e que eu possa ali, às vezes um vai num dia, ou o outro vizinho vai no outro, ou alguém do trabalho que pode dar ali uma carona. Uma feira, por exemplo, a gente vai ter que batalhar ali ainda pela pechincha, às vezes o horário que eu vou, às vezes a quantidade de itens que eu vou consumir, talvez já começar a organizar ali na semana, o que a gente vai consumir essa semana para a gente tentar comprar somente aqueles itens que vão ser utilizados e começar a fazer, às vezes, um estoque aproveitando de ofertas, de promoções. Segundo a especialista, é fundamental que o trabalhador comece a poupar, nem que seja uma pequena parte dos vencimentos, e busque também a educação nas finanças. Infelizmente, a gente não tem o hábito, às vezes, de sentar em família, entender, colocar assim na mesa mesmo. É importante a gente desenvolver uma cultura e um hábito de que seja R$10 de começar a guardar, começar a reservar, porque vai ter momentos que às vezes a gente vai precisar de mais recursos do que a gente ganha, seja às vezes uma situação não prevista. Enquanto isso, o cidadão vai se virando para quitar seus pagamentos. Eu sou vendedora, mas eu também respondo pesquisas online, pesquisa de rua, pesquisa de mercado, que eles acabam pagando pra gente responder as pesquisas, entendeu? E aí é uma rendinha extra. Tá bem difícil de colocar as contas em dias, né? O salário hoje ele não está compatível com o nosso custo de vida. Trabalho com base de comissões também, então a gente corre atrás, né? O Banco Central informou que a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo subiu mais no mês de agosto. O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 4,4 pontos percentuais de julho para agosto. Segundo o Banco Central, a taxa passou de 441,3% para 445,7% ao ano, mesmo com o início do ciclo de queda da taxa Selic no mês passado.
Atualmente, o juro básico da economia brasileira está em 12,75% ao ano. Desde dezembro de 2022, o custo de crédito nesta modalidade está acima de 400%. Na série histórica, desde 2011, as taxas mais baixas ficaram em torno de 200%. A modalidade emergencial de crédito está no centro das discussões econômicas e políticas do país. Atualmente, o tema está em tramitação no Senado, dentro do projeto de lei do Desenrola. Na Câmara, ficou definido que os juros do rotativo e do parcelado não podem ultrapassar 100% do principal da dívida e ainda prevê que o setor bancário apresente uma proposta alternativa para reduzir as taxas nesta modalidade em 90 dias, a partir da sanção do projeto. No caso do parcelado, o juro caiu de 198,2% para 194,5% ao ano entre julho e agosto. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa também baixou de 101,9% para 101,5%. E olha só, a Receita Federal notificou mais de 390 mil microempreendedores individuais para regularizar as dívidas. Quem não resolver as pendências pode ser excluído do Simples. Dados do Simples Nacional, levantados até junho deste ano, apontam que 48,56% dos MEIs estão inadimplentes no Brasil. Entre os estados com mais devedores se destacam o Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Maranhão. Desde o começo de setembro, está valendo a determinação que os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não regularizarem suas pendências podem ser excluídos do Simples Nacional. Segundo a Receita, os inadimplentes recebem os termos e relatórios de pendências. No caso de exclusão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, continua ativo. Mas a empresa perde o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais, entrando nas regras de apuração com base no lucro real ou lucro presumido. Durante os próximos meses, os empreendedores que deixarem de apresentar a declaração anual simplificada do MEI por mais de 90 dias também podem ter o CNPJ inapto. Isso significa que as empresas não poderão emitir notas fiscais ou licenças e ter os alvarás cancelados. Além disso, as dívidas passam para o nome do microempreendedor e o CPF do profissional fica restrito, dificultando a obtenção de empréstimos e também de financiamentos. O número de trabalhadores em home office que explodiu na pandemia vem caindo desde o ano passado. O movimento perdeu espaço no mercado e cada vez mais empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios. O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos 6 meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local 2 dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência. Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive, nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa. Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório.
Para Andréa Deis, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, né, o nosso país ele vem de uma cultura de engenho, de controle, né, pensando pelo lado da administração. Nós precisamos controlar e controlando eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem, e aí sim elas são capazes de entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, então eu preciso ter esse ajustamento desses controles, o redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo, e não necessariamente voltar ao tempo, eu preciso encaixar, né, ajustar um novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer é uma necessidade da geração Z ou da geração Y, é uma necessidade de trabalhadores atuais. As mulheres brasileiras dedicam quase o dobro do tempo gasto pelos homens nos afazeres domésticos e cuidados com pessoas. Os dados são da PNAD Contínua. A pesquisa do IBGE entrevistou pessoas de 14 anos para cima para saber quanto tempo de suas vidas elas gastam com trabalhos sem remuneração, como, por exemplo, fazer faxina, preparar alimentos, fazer pequenos reparos ou cuidar de filhos ou de pessoas doentes. E o resultado foi que na vida doméstica a desigualdade de gêneros começa ainda na adolescência. Enquanto 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos cuidam de afazeres da casa, 69% dos homens da mesma idade fazem o trabalho doméstico. Entre homens de todas as faixas etárias, essa porcentagem sobe para 81% e entre as mulheres sobe para 92%. Em 2022, as brasileiras, no geral, gastaram em média mais de 21 horas semanais cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram cerca de 11 horas. Portanto, as mulheres gastaram em média 10 horas a mais do que eles por semana com os serviços domésticos. Tempo que, segundo elas responderam à PNAD, gostariam que pudesse ser revertido em 1 hora de exercícios diários e assistir ao menos um filme por semana. A pesquisa mostra que os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas quando moram sozinhos. Já para as mulheres é o contrário. Elas têm mais trabalho quando dividem o lar com alguém. Segundo a PNAD, as mulheres desempenham mais atividades ligadas à alimentação, cuidado com roupas e limpeza ou arrumação. E a única tarefa doméstica que os homens desempenham mais do que as mulheres são aqueles pequenos reparos dentro de casa, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada ou a resistência de um chuveiro. E mudando de assunto, olha só, o estado de São Paulo registrou 5 mortes neste ano relacionadas ao calor. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o número de atendimentos ambulatoriais e internações por causa das altas temperaturas dobraram se comparado ao mesmo período do ano passado. Em São Paulo, muitos estão sentindo. Muito calor, muito quente. Dá a impressão que a gente fica cansado, né? O corpo parece que fica cansado, a gente fica bem exausto. Eu estava andando também esse mesmo trajeto e aí eu me senti meio zonza, eu tive que sentar para mim poder prosseguir. Nossa, eu tive que ir para a janela de 3h30 da manhã, porque eu estava sentindo mal mesmo, eu acordei toda molhada de suor. O calorão tem causado muito mal-estar. E não é de agora, não.
Nos 7 primeiros meses de 2023, a Secretaria da Saúde de São Paulo registrou aumento de 102,5% nos casos de internações e atendimentos ambulatoriais referentes a causas relacionadas à exposição ao calor, na comparação com o mesmo período de 2022. Ao todo, foram 312 registros neste ano, contra 154 no ano passado. Além disso, uma morte foi registrada no estado, antes mesmo da onda de calor que chegou na última semana do inverno. Em dias muito quentes, o corpo pode sofrer hipertermia, caracterizada pelo aumento da temperatura interna. Quando os órgãos superaquecem, o organismo se adapta por meio de vasodilatação e transpiração, expelindo parte da água corporal junto com eletrólitos. E tudo isso tem consequências. A primeira delas é desidratação, que é uma das principais causas de morte nesses pacientes que têm esse aumento da temperatura, essa hipertermia. Então, a desidratação ela pode causar alteração no rim, com necessidade de diálise, ela pode fazer com que o sangue fique muito concentrado e ela possibilita também um aumento de trombose, e aí pode dar infarto, pode dar derrame, pode que é o AVC. O especialista alerta que pessoas que não conseguem se hidratar por conta própria, como bebês e alguns idosos, ficam mais suscetíveis aos riscos, assim como pessoas com comorbidades. Mas ele destaca também os praticantes de exercícios físicos, que suam mais e, por isso, precisam se hidratar mais. A orientação durante a atividade física das pessoas que treinam é de pelo menos 240 ml de água a cada 20 minutos, vai dar mais um copo, né, a cada 20 minutos. Na população geral, isso a cada 40 minutos, 1 hora. É sempre importante lembrar, a sede é um aviso tardio, então não tem que esperar ter sede, porque quando tiver sede pode ser que já esteja com uma temperatura muito elevada. E o mais importante, né, tentar não sair nessa hora de horário de pico, entre as 10 da manhã e 5 da tarde, quando o sol está muito forte. E também, se for sair, etc., tentar se proteger, né, tentando não ter uma exposição direta. É importante ficar atento aos sintomas. Se tiver uma queda importante de pressão arterial, baixou de 9 por 6, 8 por 5, e começou a ter sintomas como náusea, vômitos, desmaio, sem dúvida procurar uma ajuda médica com urgência. Veja a seguir. Onda de calor aumenta consumo de energia elétrica no Brasil. E ainda, hambúrguer de grilo feito no Brasil promete ganhos à saúde e ao meio ambiente. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais notícias. Olha só, as altas temperaturas em diversas regiões do país refletem no consumo de energia elétrica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que setembro pode ter o maior registro de gasto para o mês. As altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras devem ter efeito direto no consumo de energia elétrica no país. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é de que haja crescimento de 5,8% de consumo no mês, com altas em todas as regiões, o que representa 75.200 megawatts médios consumidos a mais. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte, com 10,6%. A área entre o sudeste e o centro-oeste deve registrar avanço de 6,1%, seguida pelo nordeste, com 4,2%. O sul, que vem enfrentando um período de fortes chuvas, fica em último lugar, com 3,8%. Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim ainda traz análise sobre a energia armazenada, indicando estimativa de que continue acima de 70% em 3 submercados para o fim de setembro.
O dado é significativo, visto que o período tipicamente seco está próximo do encerramento. Olha só que alarmante, o Amazonas se prepara para enfrentar uma seca histórica. O volume de água dos rios deve baixar rapidamente e cerca de 500 mil pessoas podem ficar sem acesso à água e comida. O transporte na região norte é quase todo feito por meio fluvial. Nesta época é comum uma queda no nível dos rios até a chegada da temporada das chuvas, em novembro e dezembro. Mas a preocupação é porque neste ano os rios estão secando com maior velocidade. O diagnóstico foi feito pelo governador do estado, Wilson Lima, que vai a Brasília pedir ajuda do governo federal e o apoio da Força Aérea no transporte dos insumos. A situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. A estimativa é que o estado precise de ao menos 100 milhões de reais em ações emergenciais. O quadro fez com que o governo federal convocasse uma reunião de emergência para avaliar formas de acelerar a dragagem de rios na região. Os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos Transportes, Renan Filho, foram mobilizados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também acompanha a situação. Wilson Lima diz que alguns municípios já estão praticamente isolados. Até agora, 13 cidades declararam situação de emergência e cerca de 100 mil pessoas foram atingidas. O governo do Amazonas projeta que até o fim do próximo mês, 59 dos 62 municípios decretem emergência. Isso significa que a população destas cidades deve sofrer sérias restrições no recebimento de suprimentos. Além disso, cerca de 20 mil crianças podem ficar sem ter como chegar às escolas. O Brasil voltou a ficar entre os 50 países mais inovadores do mundo, passando a ser o primeiro colocado na América Latina. É o que revelaram dados divulgados nesta semana pela Confederação Nacional da Indústria. Depois de subir 5 posições, o Brasil ficou em 49º lugar. Chile em 52º e México em 58º são os outros 2 países da região melhores posicionados. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano se segue ao boom de investimento em 2021. Impulsionado pelo combate à pandemia de Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. Adolescentes recebem mais de 200 notificações no celular por dia. E os efeitos disso no cérebro preocupam. Especialistas alertam que o excesso do uso de smartphones pode causar problemas no desenvolvimento dos jovens. Você provavelmente conhece esses sons. Eles são usados em notificações de smartphones para novas publicações, marcações, mensagens e outros avisos. E a quantidade de alertas só aumenta, inclusive nos aparelhos de pessoas muito jovens. Um estudo divulgado pela organização Common Sense Media revelou que crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos de idade recebem no celular quase 240 notificações por dia. Em alguns casos, ainda segundo o levantamento, os alertas chegam a 5.000 em apenas 24 horas. O grande problema é que nessa faixa etária, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Por isso, essa quantidade excessiva de avisos, de acordo com especialistas,
pode ser bastante prejudicial. Quando existe um excesso de informações, e principalmente o que a gente chama na área da imagética e da psicanálise, de informação vazia, ao invés disso facilitar a manipulação do conhecimento, isso vai dificultar, porque exige uma seleção, uma triagem, que acaba implicando numa exaustão do potencial da gente, do jovem no caso, de metabolizar aquelas que têm algum valor para a sua formação. O doutor em psicologia diz que as telas podem afetar a memória, a capacidade cognitiva e a atenção dos jovens, especialmente na escola. Segundo a pesquisa, pelo menos 1/4 das notificações chegam em horário escolar e promovem distração aos estudantes. O levantamento também revelou que os adolescentes verificam o smartphone em média mais de 100 vezes por dia, o que para o especialista pode se tornar vício e gerar problemas de saúde mental. E desloca você do aqui e do agora, desloca você da vivência existencial do presente. Você deixa de aproveitar aquilo que a sua experiência instantânea, corpórea, esteja vivendo. A pesquisa mostrou que as principais distrações de crianças e adolescentes no celular são as redes sociais. Segundo o estudo, eles gastam de 2 a 7 horas por dia observando esses conteúdos, o que tem prejudicado inclusive o sono, já que 59% dos entrevistados afirmaram ficar online entre meia-noite e 5 horas da manhã. Período que deveria ser dedicado ao descanso, revitalização do organismo e desenvolvimento do cérebro. Portanto, o doutor recomenda desligar as notificações e até o smartphone durante a noite e gerenciar o tempo dedicado ao aparelho ao longo do dia. Você reserva para o celular momentos específicos durante o dia para aproveitá-lo de maneira a mais intensa que você puder. E isso está ligado a algo de mais amplo. Não perca tempo. Perder tempo é perder vida. E olha só essa história que bacana. Um homem descobriu que havia chegado sua vez na fila de transplantes quando estava no alto de uma montanha de difícil acesso. Ricardo Medeiros esperava por um rim há 9 anos. Foi uma verdadeira força-tarefa para que ele não perdesse a vez na fila. Era mais um sábado comum no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Como de costume, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, resolveu fazer no local uma trilha montanha acima. Quando estava a mais de 2.000 metros de altitude, recebeu a notícia. Falou, Ricardo, corre que saiu o transplante para você. O condutor de atrativos naturais diz que a ligação resultou em muita alegria, mas também em desespero, já que ele tinha pouco tempo para chegar ao local da cirurgia, a 120 quilômetros de onde estava. Eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, porque onde eu estou, para me descer, eu estou de 4 horas. Então, infelizmente, não vai dar. É que a partir do momento que um órgão é retirado do doador, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O receptor precisa chegar ao centro transplantador em no máximo 3 horas para a realização de exames pré-cirúrgicos e confirmação de compatibilidade. Toda a avaliação clínica dele é feita, avaliação laboratorial, ver se ele não tem contraindicação. Se aconteceu desde a última vez que ele esteve conosco, se teve algo diferente, que mudou algum evento, se o painel dele, se a parte imunológica dele persiste a mesma, se continua compatível com aquele órgão. Por que essa pressa? Porque se nesse momento que ele chegar, depois de todo esse tempo já passado, se ele tiver alguma intercorrência, a gente ainda tem uma folga de tempo para poder chamar o próximo paciente
da lista de espera. Por pouco, Ricardo não perdeu a vez. Conseguiu chegar a tempo ao centro cirúrgico, graças à ajuda da pessoa que entrou em contato com ele para anunciar a chegada do órgão. Fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível, para te buscar aí. No momento eu não levei muita fé, né, porque a gente nunca viu isso acontecer. Mas aconteceu. O resgate veio de helicóptero para que o receptor fizesse a viagem de Petrópolis, no Rio, a Juiz de Fora, em Minas, o mais rápido possível. Ricardo estava há quase uma década na fila do transplante. A longa espera se deu porque aguardava o órgão mais requisitado entre os brasileiros, o rim. Entre 60 mil pacientes na fila geral do país, 37 mil aguardam justamente por esse órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. As imagens do resgate mostram Ricardo com roupa de caminhada e mochila nas costas, aguardando a chegada dos bombeiros no alto da montanha. Quando o helicóptero se aproxima, o homem é instruído a se abaixar e embarcar. Os bombeiros informaram que a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate. Ainda assim, em menos de 2 horas, Ricardo estava na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para a realização do transplante. A cirurgia foi uma boa cirurgia, foi tranquila, foi dentro dos padrões e agora o Ricardo passa bem, esse órgão está começando a funcionar, logo vai funcionar bem. Ricardo tem fé na recuperação e diz que há só uma explicação para a maneira como tudo aconteceu. É Deus, meu Deus, quando a nossa história já está escrita, a gente faz os nossos planos, mas quem sabe é Deus. E aconteceu e hoje eu estou aqui. Muito feliz, muito feliz. É mais uma história que incentiva a doação de órgãos no Brasil. Um gesto de amor ao próximo, que salva muitas vidas. O Brasil é muito grande, são muitas pessoas que precisam. E o Sistema Nacional de Transplantes é um sistema excelente, excelente. Há muito o que melhorar, mas foi feito graças à força, à paciência e à bondade de quem doa o rim, quem oferta o rim. Se você oferta um rim, você está ofertando uma oportunidade de vida a alguém. Vai ficar para a história esse momento, tanto para mim quanto para todos que estiveram envolvidos. Sou muito grato a todos. Vai, Pesquisadores de universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório, tem produção com menor custo e menos impacto ambiental. O detalhe é que o ingrediente principal não é muito comum ao paladar do brasileiro. Acompanhe. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana, ou todo dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3 mil restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional, tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%.
A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, mas vai paralisando até, tipo, adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí, realmente, ele morre. Então, é uma coisa que, teoricamente, ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis. Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que estiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada. E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio. E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. Essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços, uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala, tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo domingo para você e até mais.